Presta bastante atenção, por favor. Raciocine conosco. Quando o jovem projeta o seu futuro, ele pensa primeiro na sua profissão. Ele quer, o que eu vou fazer da minha vida? Ele procura saber o que é que mais atende aos seus desejos na sua profissão. Não, eu quero ser um advogado. Então ele escolhe ser advogado, ou ele escolhe ser um engenheiro, um médico, um dentista, uma profissão. Então, uma vez que ele escolhe a sua profissão por livre e espontânea vontade, não, eu quero ser um advogado, por exemplo. Bom, então para eu ser o advogado, eu tenho que entrar numa universidade, numa faculdade e fazer o curso. Mas aí, qual é o objetivo desse jovem? Ser um advogado competente, com sucesso, com um nome reconhecido pela sociedade, ou simplesmente ter um diploma para ser chamado de doutor e depois procurar ganhar dinheiro? Então, qual é o objetivo dele? Bom, se ele tem um objetivo correto, ele vai estudar, ele vai lutar, ele não vai colar, ele não vai se aproveitar do colega, ele vai estudar, ele vai se esmerar, ele vai procurar ser um excelente advogado. Então ele vai ter que lutar, vai ter que estudar, é ou não é? Vai ter que sacrificar, não vai? Vai ou não vai? Porque ele tem uma visão, ele tem uma visão correta, honesta, de ser um excelente profissional, e porque ele vai ser um excelente advogado, profissional, qualquer profissão, então ele vai ter o fruto daquela excelência de profissão. Então ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ganhar fama, ele vai ser mais respeitado, ele pode ser um juiz, ele pode ser um promotor, ele pode ser uma pessoa requisitada pela sociedade, porque ele é o mais inteligente, mais sábio, mais estudioso, mais competente. Então ele forma-se numa pessoa respeitada. E ele vai ganhar naturalmente muito dinheiro, porque ele vai trabalhar, vai fazer o seu melhor. Mas o outro, por outro lado, na outra ponta, tem aquele jovem que diz: não, eu quero ser advogado porque eu quero ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com a competência. Ele não está preocupado com os sacrifícios que vai ter que fazer, não. Ele quer chegar ao ponto de ter o diploma. Então, pelo diploma, ele faz qualquer negócio. Ele vai colar, ele vai tentar fazer as coisas à maneira dele, do jeito dele, e vai conquistar o diploma. Mas, no exercício da sua profissão, esse jovem acaba querendo, porque ele não é competente, então ele quer ser como o outro que é competente. Então ele começa a querer usar de má fé, de usurpação, de mentira, de engano.
ele quer galgar os mesmos patamares do outro que estudou, que lutou, que sacrificou, que é um bom profissional. Então ele pula por cima dos outros, ele tenta arranjar pistolão para alcançar uma posição relevante. Ele pode até alcançar uma posição relevante na base do pistolão, na base da mentira, na base do puxa-saco. E aí ele chega, mas ele não tem competência nenhuma. Ele vai comer na mão dos outros que têm mais competência, porque ele não vai ter competência para exercer a sua profissão. Assim também é com respeito à obra de Deus. A obra de Deus. Quando Deus falou, determinou o primeiro mandamento, ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. É tudo. É tudo. E que tipo de amor é esse? O que envolve esse primeiro grande mandamento? Sentimento? Amor no sentimento? Não dá. Como que eu posso amar uma pessoa que eu não vejo, não toco, não sinto? Então, na base do sentimento, é impossível amar a Deus. Então, esse amor é mostrado quando nós amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Como é que você vai saber se você ama a Deus? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Eu sei que eu amo a Deus quando eu amo o meu semelhante. Quem é o meu semelhante? É aquele que está ao meu lado. Mas em primeiro lugar, a minha mulher, a minha esposa, com quem eu casei, que eu empenhei minha palavra. Então a primeira pessoa que eu amo é a minha esposa. Então, porque eu a amo mesmo, então eu amo a Deus. Se eu sou fiel a ela é, obviamente, eu sou fiel a Deus, eu serei fiel a Deus. Porque eu estou fazendo exatamente o que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento, depois vem o segundo. É a base da nossa vida, a base da sua vida, a base da sua fé, a base do seu trabalho. Tudo depende do primeiro e do segundo mandamento. Então, quando nós atendemos ao primeiro mandamento, nós exercitamos, nós manifestamos o segundo mandamento: amar o meu próximo. Então, em casa, é a minha esposa. Então vem os familiares e depois vem as pessoas com quem nós trabalhamos, nós somos corretos com ela. Amém? Nós não enganamos, nós não iludimos, nós não somos mau caráter para com elas. Não, nós somos uma pessoa certa, correta, digna, bom caráter. O que eu quero para elas é o que eu quero para mim. Se eu, por acaso, quero para mim, se eu estou pensando em mim, e pouco me incomodo com elas, com o meu próximo, então eu não amo coisa nenhuma a Deus. É mentira. Esse amor é fajuto, é enganador. É falso amor. Porque ele fala, segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então se eu amo o meu próximo, se eu sou correto com o meu próximo, se eu sou bom caráter com o meu próximo, então isso é porque eu sou fiel a Deus, eu sou correto para com Deus. E eu sou correto, sobretudo, para comigo mesmo.
Primeiro, obviamente, com Deus, depois comigo mesmo. Entende o que eu estou falando? Amar primeiro a Deus, depois amar o meu próximo, a pessoa que está mais próxima de mim, o colega de trabalho, o marido, a mulher, os filhos, aquelas pessoas que rodeiam. O que eu quero para essas pessoas que estão próximas de mim? Eu quero o melhor. Então, é porque eu me amo, eu amo a Deus. Amém? Amém? Compreendeu o que eu estou falando? Se eu sou mau caráter, se eu sou infiel para com a minha mulher, se eu sou infiel para com as pessoas que estão ao meu redor, é óbvio que eu sou infiel para comigo mesmo e obviamente eu sou infiel para com Deus. Porque o que eu dou para o meu semelhante, no fundo eu estou dando para mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. Se eu faço melhor, eu estou me beneficiando. Se eu faço pior, eu estou me enganando. E o meu respeito e amor para com Deus não existe. Não há relacionamento entre nós. Assim também é a obra de Deus. Assim também é a obra que nós abraçamos. Você hoje é um obreiro, uma obreira. Cada gesto, cada atitude, cada pensamento, cada intenção que você carrega consigo na sua cabeça, Deus avalia, pensa, pesa. O tempo todo. Você, eu, todos nós. Então não adianta você querer servir a Deus e pensar, bom, eu vou procurar dar um jeitinho para ser pastor, para ser auxiliar pastor, me casar com um obreiro, ser esposa de pastor, de bispo, Não adianta você querer projetar iniquidade, que é o mal, para que você suba de obreiro para auxiliar, de auxiliar para pastor, de pastor para bispo e etc. E venha cuidar de muitas coisas, muitas responsabilidades. Não pense nisso, porque você não está servindo ao bispo Macedo, nem à Igreja Universal do Reino de Deus. Você está servindo a Deus. Você se propõe a servir a Deus, amar a Deus. Você ama a Deus, você quer servir aos outros. Você quer dar aquilo que Deus tem dado para você. Não é assim? Você quer passar para outras pessoas aquilo que você mesmo experimentou. Isso é o que você está se predispondo. Mas se por acaso você tiver alguma intenção de espertinho, de dar um jeitinho, de pular, de subir pela janela, pular pela janela, você estará enganando a si mesmo e você pode ter certeza que você vai se arrebentar e você vai perder, sobretudo, o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele será apagado. Será apagado. Olha só o que Jesus fala, e que bacana. Jesus disse assim, vamos ver agora o que é o conhecimento bíblico prático e o conhecimento bíblico não prático, apenas teórico. Porque a Bíblia está cheia de conhecimentos. Então nós vamos nos ater, vamos prestar atenção no que é prático, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que praticar. E não ficar procurando respostas que não me vão fazer nenhuma diferença. O que adianta? Quem foi o pai de Abraão?
o nome do pai de Abraão. Aí vem um inteligente, Terá. Muito bem, parabéns para você, você soube. Quem foi o pai de Terá? Foi fulano, E agora? Então você vai lá procurar saber quem foi o pai de Terá. O que isso vai somar na sua vida, na prática? Hein? O que isso vai somar? Nada. É uma informação para estudos, obviamente, para você chegar a outras conclusões, mas na prática, no dia a dia, não vai funcionar. Então, às vezes a pessoa decora a Bíblia, mas não coloca em prática aquilo que sabe, porque está preocupado apenas com informações. Olha só o que Jesus fala lá em Mateus, quando ele diz assim. Você sabe que Deus fala de forma clara e objetiva. Jesus é quem falou. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36 a 38. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só o sentimento de Jesus. Olha só a preocupação de Jesus. Olha só a intenção de Jesus. Olha só o sonho de Jesus. E o que ele estava vendo? As multidões cansadas, desgarradas, perdidas, desorientadas. É o que quem é espiritual, quem é de Deus, vê hoje em dia. Você vê os seus parentes perdidos, seus entes queridos perdidos. Os seus entes queridos perdidos são apenas uma gota d'água no oceano desse mundo perdido. Não é? É ou não é? E a tristeza que você carrega consigo por vê-los como ovelhas desgarradas. Então Jesus disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais obreiros para a sua colheita. Veja que Jesus se preocupou com a ceifa. Ele queria ceifar. Ele queria ceifar. Ele não está falando aqui em semear. Ele está falando em ceifar. A semente foi ele no Calvário. Ele morreu por todos. Fez o que tinha que fazer. Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade. Ele semeou a sua vida e pagou os pecados de toda a humanidade. Gregos, troianos, feios, bonitos, católicos, espíritas, evangélicos, macumbeiros, enfim, todas as pessoas, homossexual, lésbica, heterossexual, ladrão, bom, pessoa bacana, de caráter, pessoa sem caráter. Ele morreu por literalmente todas as pessoas. Todas as pessoas já estão programadas para serem salvas. Elas podem ser salvas. O que resta fazer é chegar para essas pessoas e dizer para elas: olha, Jesus já morreu por você. Você não precisa continuar vivendo presa, prisioneira do pecado.
Você não precisa continuar a ser refém do inferno, dos espíritos maus. Você não precisa mais. Jesus já morreu por você. Então, dentre as bilhões de pessoas desse mundo, são quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, Jesus já deu a vida por elas. Agora é só colher os frutos. Agora é só levar os discípulos para que esses discípulos venham colher os frutos, colher as almas. Porque o trabalho de salvação já foi realizado. Agora é só colher. Mas a colheita está sendo difícil, porque são poucos os ceifeiros, são poucos os que estão lutando para ganhá-las para Jesus. Poucos. Jesus diz aqui, a ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Somos poucos. Então, meu título é de bispo, mas eu sou um obreiro, tão obreiro quanto você. Amém? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos iguais. Todos nós temos responsabilidade. Mas quanto maior é a posição, maior é a responsabilidade. A minha responsabilidade é maior do que a sua, como obreiro. Mas você tem tanta responsabilidade quanto eu de ceifar. Todos nós temos obrigação de ceifar. Amém? Está claro? Sim ou não? Ele disse ainda, lá em Lucas capítulo 10, grande é, para Jesus falar grande, é porque é grande. Pense bem. Leia aqui, por favor, para você não ficar perdido aí. Nós colocamos aí, vamos meditar no que está no LED. E dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa. Grande é, na verdade, a ceifa, não a sementeira, é a ceifa. O trabalho de semear é nosso, foi de Jesus que semeou a sua própria vida por nós. Agora é hora da ceifa. Grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Os obreiros são poucos. Por que os obreiros são poucos? Por quê? Porque os obreiros, muitos dos obreiros, desgraçadamente, perderam o foco, o objetivo. Eles não estão como obreiros para servir ao seu Senhor e ganhar almas, e ceifar almas. Muitos deles estão pensando na sua própria vida, na sua própria posição. É aquele estudante que quer alcançar o diploma, o canudo, para poder imediatamente ganhar dinheiro, para construir as suas próprias vidas. Quer dizer, servirem a si mesmos. Então, muitos obreiros se apresentam, não com o objetivo de ceifar, de servir ao Senhor, mas veem nos obreiros uma oportunidade de crescerem na vida, de deixarem de ser servos para serem senhores. Há obreiros que se predispõem a ser obreiro, que querem se casar, então se mesclam, se misturam conosco, com carinha de anjos, querem
servir a Jesus, mas não é com a intenção de salvar almas, de fazer a colheita, mas com a intenção de se casar e arranjarem o quê? Um marido ou uma esposa dentro da igreja. Há obreiros que entram no nosso meio que querem se fazer negócios, querem ganhar a confiança de outros obreiros e querem tirar proveito disso. Há obreiros que estão no nosso meio não para ceifar o que Jesus plantou, mas para ceifar para si mesmo, trabalharem para si mesmo. Então, muitos desses obreiros acabam chegando como pastores, acabam chegando como bispos, acabam liderando igrejas e depois, com o tempo, eles mostram o que verdadeiramente foram desde o início, lobos devoradores. Então, usam do cargo, usam da posição para roubarem, usam da posição para se promoverem com os seus desejos, suas concupiscências, seus olhos de adúlteros e corromperem outros obreiros que estão, coitadinhos, na sinceridade e que vão ajudá-lo, tentando ajudá-lo, pensando que estão ajudando a obra de Deus, acabam caindo nas garras desses lobos e acabam sendo afastadas da obra, caindo na prostituição e etc, e etc, etc. Está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo? Então, quando o pastor, o bispo, ou um obreiro sai da igreja, ele não saiu porque, dei bobeira e caí. Não. Saiu porque o pecado dele subiu aos céus e o próprio Espírito Santo os removeu, tirou. Então você vê ex-obreiras, ex-obreiros, ex-pastores caídos e eles não têm forças para vir na igreja, para se arrependerem. É ou não é? Tem força para ir a futebol, para ir a baladas, a shoppings, para ir no cinema, para se divertir, mas não tem força para vir na igreja. São caídos, caíram. Lúcifer caiu de onde? Na igreja? Ele estava onde? No céu. Se no céu, lugar de perfeição, ele caiu, imagina na igreja, lugar cheio de pessoas, cada um com pensamento diferente do outro, enfim, e tudo cheio de falhas, de fraquezas, porque são barros. Você é barro, eu sou barro, nós somos barros. Estão sujeitos à caída, à queda. Então, quando Jesus fala, são poucos os obreiros, quem vê a igreja assim, muitos obreiros, nós temos muitos obreiros. Se peneirar, infelizmente, muitos vão ficar para trás. E há aquelas que, infelizmente, quando todas vestidas de obreiras, são santinhas. Obreiros são santinhos, sim ou não? O pastor botou uma gravatinha, está arrumadinho, santinho, sim ou não? Mas você não sabe o que está dentro dele. Nem dentro dela. Dentro dela, o desejo de casar com um pastor, o desejo de ter segurança, o desejo de liderar outras mulheres. Sim ou não? Sim ou não? Muitos obreiros, não, poucos obreiros. Poucos são os obreiros. Jesus disse, rogai
ao Senhor da seara, ao Senhor da ceifa, que envie trabalhadores para a sua seara. Porque são poucos os que Ele pode contar. Então, quando a obreira ou o obreiro passa tribulação, dificuldades, enfrenta o inferno, passa pelo seu deserto, mas ela está ali firme, forte, Deus está provando àquela criatura quem ela realmente é. Então vem as tribulações, as dificuldades, Deus está provando para ela, não para ele, para que ele já conhece a gente. Mas ele deixa ela ser provada, para que ela saiba quem é ela. Se na provação, na tribulação, na luta, aquela obreira ou aquele obreiro desanima e sai fora, ele já sabia, Deus já sabia disso. Mas quando desanima, sai fora, foge à luta, então ela está mostrando para si mesmo, está registrando no livro de Deus, que ela não servia para servi-lo, não era serva dele. É testemunho dela contra si mesma, para que no dia do julgamento, ela não venha dizer, não, mas eu servi o Senhor, eu fui obreira. Então, Deus vai mostrar, está aqui, ó, o seu filme, olha quem você era. Olha, na hora da tribulação, da dificuldade, na hora da provação, você me negou. Como que você me servia? Então Deus vai julgar com justiça aquela criatura e ela vai sofrer o dano da segunda morte. Olha só o que Jesus fala agora, lá em Mateus capítulo 7 e 15. Vamos ler o que está escrito no LED, por favor. Para você não perder tempo, ficar procurando e esquecer, desfocar. Olhe para o LED, você que está aqui no templo. Nós colocamos o versículo aí justamente para você não se distrair em procurar. Enquanto você está procurando, você está desfazendo, você está desviando o seu pensamento. Jesus disse assim, leia aí, por favor. Calma. Não leia dessa forma. A leitura bíblica tem que ser lida assim, você lê uma palavra, da mesma forma como você coloca um pedacinho de picanha feita lá no churrasco. Aquele pedacinho, aí você tira um pedaço, quando põe no seu prato, e põe na boca, aí você faz o quê? Se você tem dente, você fica... Sim ou não? Assim é a palavra de Deus. Você tem que mastigar. Porque enquanto estiver na sua boca, você tem o sabor do sal, o sabor da carne. Sim ou não? Enquanto você está mastigando, você sente o sabor. Você degusta aquela delícia. Você mastiga. Quanto mais você mastiga, mais prazer você tem com aquele pedacinho. Mas se você é guloso, você engole. Quando passa pela garganta, já não vale mais nada. É ou não é? Sim ou não? A comida é assim. Só tem valor enquanto está na boca. Desceu, meu caro, já era. Aqui dentro a gente não sente nada. Só peso. Não é? Então veja só. Acautelai-vos, diz o Senhor Jesus para os seus discípulos. Acautelai-vos. Tome cuidado. Tome cuidado. Zele
verifique a sua vida, avalie a sua vida, pese o seu coração. Antes do batismo, Paulo ensina a igreja de Corinto: examinai-vos cada um a si mesmo. Examinai-vos. Examine a sua vida, minha amiga e meu amigo. Você não quer ser um excelente cristão? Você não quer ser verdadeiramente uma pessoa cuja imagem reflita a imagem de Deus? Você não quer ser uma pessoa cujo perfume é o perfume de Jesus? Você não quer ser o perfume de Jesus na sua casa? Você não quer mostrar o caráter de Jesus na sua casa, no seu trabalho, no seu local, onde você estiver? Você não quer? Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós procuramos fazer? Dar um bom testemunho? O que é dar bom testemunho? O bom testemunho é a gente manifestar o que Deus tem sido dentro de nós, o Espírito que temos dentro de nós. Então Jesus disse: acautelai-vos. Quer dizer, tome cuidado, porque você não sabe quem está aí do seu lado, sim ou não. Você não sabe com quem você está enamorado, ou está noivo, ou vai casar. Você só vai conhecer aquela pessoa depois que casa. E depois que casa, é que você vai descobrir se realmente valeu a pena ou não. Mas também, se você casa mal, você fica marcada, sim ou não? Ainda mais sendo de Deus. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. O que é falso profeta? O que é o profeta verdadeiro? O profeta verdadeiro é o profeta que é dirigido pelo Espírito Santo. Esse fala a verdade. Na boca do verdadeiro profeta, a palavra de Deus se cumpre. O que é o falso profeta? É o oposto. O falso profeta é o profeta do diabo. É aquele que é usado pelo espírito do diabo para confundir, para destruir, para denegrir, para destruir a pessoa que está junto dela, que é a próxima. Assim como o Espírito Santo convence a mim da verdade, o espírito do diabo convence os falsos da mentira. Você, quando você vai num shopping, a vendedora ou vendedor de automóvel, seja lá o que for, convence a pessoa para comprar aquele objeto. Então faz daquele objeto uma coisa maravilhosa. Quando você chega em casa, comprou o objeto e vai ver, você comprou algo enganado. Olha, isso aí não serve tanto. Ele falou tanto, mas uma porcaria. Me enganei. O diabo convence a pessoa de uma mentira. E a pessoa fica enganada. Como é que você vai saber se, bispo, como é que eu vou saber que o que eu creio é verdadeiro? Aí você tem que ter uma experiência com Deus. Aí você tem que ter realmente o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, ele convence da verdade, do juízo e da justiça, o que é certo. O caráter de Deus é um caráter perfeito. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito do caráter de Deus, ela recebe o caráter de Deus. Ela é correta, ela é honesta, ela trata as pessoas com decência, com honradez, ela não tenta passar por cima das pessoas, ela não tenta subir na vida, subindo nas costas daquela pessoa, não, ela é o que ela é transparente, ela é verdadeira, ela é de Deus, ela é luz.
a palavra de Deus na boca dessa criatura é verdadeira. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem o espírito da mentira, o espírito do mal. E ninguém que tem o Espírito Santo, por exemplo, vive com depressão. Essa semana eu recebi uma notícia que um pastor da igreja, de uma denominação tradicional, casado, com 2 filhos, se matou. Pastor, um homem supostamente de Deus, e se matou. Por quê? Porque não aguentou o deserto, fugiu do deserto, fugiu da guerra, porque não tinha o Espírito Santo. Tivesse o Espírito Santo não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Não é isso que você crê? Isso é prático. Isso é um conhecimento prático. Tenha conhecimento disso. Deus não permite que você, que eu, que nós sejamos tentados ou provados acima da nossa capacidade de suportar. Ele tem um limite. A provação é com limite. Mas quando a pessoa está enganada por espírito imundo, pelo espírito enganador, o diabo, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o diabo enganava as nações, todas as nações. Imagine, não vai enganar uma pessoa? Se enganava as nações, uma pessoa, imagine. Então você que está me assistindo nesse instante, você que é obreira, obreiro, pastor, bispo, seja lá o que for, ou esposa, não olhe para a sua capa, o seu título, isso não vale nada. O que adiantou para Judas Iscariotes ter o título de apóstolo? Ele curava enfermos, ele libertava as pessoas, tinha o título de apóstolo, igual Pedro. Mas depois, o que fez, você já sabe. Então o título não salva ninguém, mas a pessoa, o caráter da pessoa, ela examina, ela é verdadeira, ela é honesta, ela é verdadeiramente uma pessoa de Deus, porque a palavra na boca dessa criatura é verdadeira. É sim, sim, não, não. Ela não tenta enganar, ela não anda com mentirinhas, quanto mais com mentironas. Não, ela tem o espírito da verdade, ela fala a verdade, ela vive a verdade. Jesus diz: acautelai-vos, cuidai, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, ou vestidos de pastor, de bispo, de obreira, mas interiormente são lobos devoradores. Eu tenho certeza que neste momento há lobos devoradores no nosso meio, dentre os obreiros, dentre os pastores, mas cedo ou tarde eles vão sair fora, cedo ou tarde o próprio Espírito Santo vai remover. Essa é a minha crença, essa é a minha fé. Eu sei que tem. Então você vê muitos maus obreiros, muitos maus pastores, muitos maus servos, sim ou não? Você não vê isso? Poxa, mas eu esperava daquele pastor, mas porque ele não é de Deus, ele é um falso. Mas você tem que cuidar de quem? De si próprio. Acautelai-vos. Você que tem que se acautelar. Se você vê que uma pessoa não é confiável, não tem caráter de Deus, se afaste dessa pessoa. Se afaste dela, para você não se aborrecer, para você não ficar frustrado. Amém? Se afasta.
se afasta. Procure viver a sua fé com Deus. E se ele ou eles estão sendo desonestos, mentirosos, enganadores, etc., saia fora. A gente não pode tomar decisão de eliminar esse pessoal enquanto nós não tivermos certeza, enquanto nós não pudermos, não tivermos provas. Mas aqueles que a gente não tem prova, o Espírito Santo vai fazer a limpeza, não tenho dúvida. E ele tem feito na Igreja Universal. São muitos pastores, centenas de pastores saíram ultimamente da igreja, movidos pela ganância, pela cobiça, pelo dinheiro, como se chama? O raio do nome que eu esqueço agora. Não é só Bitcoin, não. Bitcoin é só a conversa fiada. É a... Hein? Pirâmide. Pirâmide do inferno. O diabo os atraiu com uma pirâmide para fazê-los ficar entusiasmados com o dinheiro. O que o diabo fez com Jesus, tentando iludi-lo com as riquezas do mundo, e não conseguiu, ele consegue com aqueles que não são de Deus. Sim ou não? Então, meus caros, a sua salvação é muito preciosa, a sua alma, você não tem ideia do valor da nossa alma, da sua, da minha, da nossa alma. Então, todo cuidado é pouco, ela vale mais do que tudo nesse mundo. Vale mais do que pai, mãe, filho, mulher, marido. Vale mais do que tudo, todos, família, vale mais do que tudo. A sua alma vale mais do que tudo, porque a salvação é individual. E quando você se propõe a ser obreiro ou um servo de Deus, então a sua luta é muito maior do que um simples membro da igreja. Porque o membro luta por si próprio, mas o obreiro luta por si e também pelos outros. Se já não é fácil lutar contra os demônios que tentam derrubar você, imagine lutar pelos demônios que lutam tentando levá-lo a perder a salvação. Imagine você ter que lutar contra os demônios das outras pessoas. O inferno se volta contra você, e claro, você vai sofrer as perseguições, ódio, enfim. Jesus falou sobre isso. Então ele diz assim: acautelai-vos. Tenha cautela, tenha cuidado. Porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, como ovelhas, mas interiormente são como lobos, são lobos devoradores. Por o quê? Não. Por seus frutos. Você é conhecida pelos seus frutos. Boa filha, boa dona de casa, uma boa administradora, um bom marido, uma boa esposa. Quais são os frutos que você dá na sua casa? Então você é conhecida por boa ou má? Sim ou não? Nós somos conhecidos pelos nossos frutos, como nós damos frutos. E os frutos, os frutos são naturais. Você já viu a bananeira, o abacateiro, ou a laranjeira dar fruto? Você já viu elas dando fruto?
Começa pequenininho, uma florzinha assim ou não? Uma florzinha pequenininha. Vai crescendo, aí vira aquilo um fruto. E o fruto vai crescendo, crescendo, crescendo. Fica grande, depois amadurece. Não é assim? Tudo devagarzinho, tudo. Nada rápido. E tampouco a árvore se conhece senão pelos seus frutos. Eu só conheço uma goiabeira, que é uma goiabeira, quando eu vejo a goiaba. Eu só conheço a laranjeira quando ela dá laranja. Poderia dar limão. Mas não, essa aqui é esse é limoeiro, porque olha aqui, ó, é o limão. Então, os nossos frutos são as nossas atitudes naturais. A árvore frutífera não se contorce toda, está aqui uma fruta. É assim? É simplesmente a fruta. Simplesmente dá os seus frutos. Você simplesmente dá os frutos. Na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vá, os frutos são naturais. É a sua vida. Você é a árvore. E pelos seus frutos se conhece se você é uma árvore frutífera ou é uma árvore só para enfeitar o jardim, mais nada. Frutos. Não é pelo que nós fazemos, mas pelos nossos frutos. O Espírito Santo em nós, Ele nos dá dons de curar, de libertar, dons de fazer milagres, maravilhas, e nos dá os frutos. Eu sou conhecido pelos frutos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando você vê uma obreira, um obreiro, um pastor, um bispo, dando maus frutos, é porque esse elemento não é de Deus. Os frutos dele são podres. Ele é um falso profeta. Mas os frutos, se são bons, que é amor, o fruto é amor, paz, paciência, domínio próprio, e mais outros tantos aí que são 9, né? Mas um só é o fruto, mas são 9 diferentes frutos. Mas são frutos, não são dons. Aí ele diz assim, porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Não, claro que não. Ou figos dos abrolhos? Não, claro que não. Continue, por favor, meu filho. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Todo obreiro bom produz bons frutos. Todo pastor bom produz bons frutos. E toda árvore má produz maus frutos. E todo obreiro, todo bispo, todo pastor mau produz maus frutos. Então, acautelai-vos e procure ver qual é o fruto que a pessoa está dando. Ao invés de ficar olhando, foi curado disso, foi liberto daquilo, prosperou, ficou rico, e daí? Usou o nome de Jesus, usou a palavra de Jesus, os milagres acontecem, mas isso não significa que aquela criatura é de Deus. Não se iluda. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Já está definido o que vai ser aquela árvore, aquela pessoa. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não toco em Deus, mas pela palavra dele, confirmada na minha própria vida, então eu vejo Deus, eu sinto Deus,
eu toco em Deus, eu tenho prazer no meu Deus, a minha alma tem prazer nele. Os seus frutos falam por si só, são o seu testemunho vivo para o mundo. Você quer servir a Deus? Se você é aquela pessoa que tem a intenção excelente de querer servir a Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, Deus vê essa intenção, Ele te abençoa. Mas se você tem uma intenção pessoal, individual, querendo atender os seus caprichos, mais cedo ou mais tarde você vai ser cuspido fora. Porque a obra de Deus é santa e exige santidade. A obra de Deus é pura, exige pureza. A obra de Deus é justiça e exige que a pessoa seja justa. Caráter. E não pode ter se você é serva, se eu sou servo de Deus, eu não posso ter intenção nenhuma de se querer me servir. Eu não posso servir a Deus e servir a mim mesmo. Eu não posso servir a dois senhores, a mim e ao Senhor Jesus. Ou a Deus e a Mamon, o dinheiro. Eu não posso, o meu projeto é servir ao meu Senhor, desde quando eu nasci de Deus. Então, se eu tenho um propósito pessoal, esquece servir a Deus. Servir a Deus é isso. Você sabe o que significa Deus? Você sabe o que significa a palavra Deus? Deus é um que é adorado. Qualquer coisa, qualquer pessoa que você adore, que você coloque em primeiro lugar na sua vida, é o seu Deus. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu Deus. Se o seu tesouro é o seu futuro pessoal, então o seu futuro é o seu Deus. Se o seu Deus é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor, por isso Ele é chamado Senhor. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. E você? Eu sou servo dele. Eu quero fazer o que lhe agrada. Se eu procuro agradar ao meu Senhor, Ele vai cuidar de me agradar também. E vai me dar aquilo que eu preciso. Ele vai colocar na minha vida uma pessoa que vai me auxiliar, a esposa ou o marido, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai suprir as minhas necessidades. Não vai me faltar cama, mesa, roupa lavada. Não vai me faltar nada, porque eu sou servo dele. Como que um servo de Deus vai ter falta disso, daquilo e daquilo outro? Então Deus seria injusto, sim ou não? Pensa comigo. A campanha de Israel, que fala da diferença, tem que haver uma diferença entre aqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Se você é servo de Deus, então você tem que manifestar essa diferença. Tem que acontecer. Mas bicho, o que eu posso fazer? Sirva a Deus. Seja o melhor servo, a serva melhor. Faça o melhor. E Ele vai cuidar do resto da sua vida. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Se você quer ser um empresário, você quer ganhar dinheiro, você está pensando em ser uma pessoa de sucesso, ganhar dinheiro para promover a obra de Deus. Olha, meu Deus, eu quero ganhar dinheiro, não é para curtir, para mostrar para os meus parentes que eu venci na vida, não. Eu quero ganhar dinheiro para ajudar a igreja a ganhar almas, a construir templos, a investir nos presídios com as pessoas que estão perdidas.
Eu quero ganhar almas. Aí sua intenção é boa. Mas se a sua intenção é para você, não, eu quero garantir o futuro da minha família, você não vai garantir coisa nenhuma. Essa terra vai pegar fogo. E se a sua família não estiver no altar, vai pegar fogo também. Se o seu dinheiro não estiver no altar, vai pegar fogo. O seu ouro vai pegar fogo, tudo vai pegar fogo, tudo vai acabar. Essa é a realidade. Tudo vai cessar, tudo vai acabar. Então Jesus diz, nem todo, olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Meu Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Quer dizer que eu vou estudar, vou ser um médico, um advogado, um engenheiro, e não vou poder servir a Deus, não vou poder ser um servo de Deus? Pode, você vai ter que ser um servo de Deus em qualquer situação, esteja na igreja como obreiro ou pastor, porque servir a Deus você serve 24 horas por dia, não é só quando você está trabalhando, não é só quando você está na igreja, não é só quando você está orando, não é só quando você participa dos jejuns de Daniel, não é só quando você vem na igreja e levanta os braços, aleluia, aleluia, não é só quando você coloca a oferta no altar, não, 24 horas você serve a Deus, porque a sua vida tem que refletir a glória de Deus onde quer que você vá. Isso é servir a Deus. Mas, o bispo, a pergunta é, eu não posso servir a Deus como médico? Claro, você vai ser o melhor médico, vai fazer o melhor, vai ser honesto. Se você vai ser advogado, você vai ser o melhor advogado, você vai ser honesto. Você vai trabalhar de acordo com honestidade. Você estará servindo a Deus. O seu testemunho vai refletir a imagem de Deus. Você vai ajudar a obra de Deus, vai sustentar missionários para ganharem almas por você. Olha, meu Deus, eu tenho o meu trabalho, eu não fui chamado, eu não fui escolhido para ser um pastor, para ser um obreiro, mas eu quero ganhar almas, eu tenho paixão por almas. Então, meu caro, abra a mão da sua posição, da sua profissão e mergulhe no ganho de almas. Sim ou não? Sim ou não? O que você quer? Você quer fazer a obra de Deus nas horas disponíveis? Você quer? Quando o Espírito Santo veio sobre mim, Ele colocou dentro de mim uma paixão pelas almas. Por isso existe Igreja Universal. Por isso existe Igreja Universal. Ele colocou paixão pelas almas. Só isso. E eu não queria fazer outra coisa. Eu larguei 2 empregos públicos. Hoje, eu estaria ganhando um salário muito bom, excelente, tanto do estado do Rio de Janeiro, quanto do país, do Brasil. Eu era funcionário do IBGE, eu estaria lá em cima, mas dentro de mim eu estaria frustrado, eu não estaria feliz, porque o meu prazer é ganhar almas, porque o Espírito colocou dentro de mim esse desejo. Qual é o seu desejo? O que você quer da sua vida? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Você está como obreira, como obreiro, apenas para cobrir as horas vagas? Não, nas horas vagas eu quero ajudar as pessoas. Tudo bem, graças a Deus. Mas o Senhor tem que ser o primeiro na sua vida.
Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Onde é que o Senhor quer me colocar? Por isso que são poucos os trabalhadores. São poucos, porque a maioria quer trabalhar para si. E fica esse negócio, ela fica dividida. Ela quer trabalhar para si. Eu quero te servir, ó Deus, mas eu não posso deixar minha família, eu quero dar um conforto para minha família. Então, o que você quer? O que você quer? O que o Espírito Santo está pedindo você? Eu não sei. Cada um tem que saber de si próprio. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ser definido, determinado. O que o Espírito Santo pede de você? Se você é aquela pessoa incomodada, comigo foi assim. Eu era incomodado, eu era chato. Eu falava de Jesus para todas as pessoas, eu queria ganhar as pessoas. As pessoas, quando me olham, meus colegas de trabalho, quando olhavam para mim, quando eu estava vindo, eles se separavam, cada um ia para não parar. Porque se eu parasse no meio deles, eu ia falar de Jesus. Esse cara é chato, enjoado, parece fanático. Mas aquilo ardia dentro de mim. Então eu não tenho dúvida do que eu esteja fazendo a vontade de Deus. Que o que eu escolhi para a minha vida era fazer a vontade de Deus. Você tem dúvida? Se você tem o Espírito Santo, você não tem dúvida. O Espírito Santo convence a gente do que Ele, Deus, quer para nós. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Sabe qual é a diferença entre pecado e iniquidade? Por exemplo, você está andando na rua, olhou para uma mulher, a mulher olhou para você, os dois se cruzaram os olhos, legal, vamos lá. Psst. Corre para um motel e vai trazer a satisfação da carne. Isso se chama pecado. Ter relações sexuais fora do casamento é pecado. Agora, iniquidade é um nível de pecado, digamos assim, mais elevado. É aquele pensamento. A pessoa tem olhos, como Pedro diz, olhos adúlteros. Seus olhos, eu tinha parentes, meus tios, que olhavam assim para uma mulher, tirava a roupa dela só com os olhos. Sabe aquele olho grande, de cobiça? Era assim. Isso se chama iniquidade, porque projeta, imagina. Se eu tiver isso, se eu tiver dinheiro, se eu conseguir isso. São projetos que a pessoa dá à luz dentro do seu coração, na sua mente, e passa para o seu coração. Amém. A pessoa, por exemplo, os filhos das trevas, os filhos do diabo, os profetas do inferno, que se mesclam, que se misturam no nosso meio, eles sentam do lado como santinhos, pensando assim: essa daí está no papo. Aí vem com uma conversazinha macia, envolvente, uma pessoa muito educada, como se diz, muito delicada, amável, cortês, faz ter um comportamento que encanta as bobinhas desse mundo. Sim ou não?
E elas pensam, esse é o homem dos meus sonhos. E o diabo sopra, Deus está mostrando o seu futuro marido. E ela, é mesmo, inclusive ontem eu estava orando, Deus está me respondendo. Eu caí nessa balela também do diabo, uma vez. Eu caí. Também fui enganado. Mas antes de consumar o fato, Deus me alertou, me deu um sinal, não é essa. Graças a Deus. Eu namorei, noivei, quase casei em 3 meses. Você acredita nisso? Acredita? Jesus disse, nunca vos conheci. Não se encante, porque o pastor é de fé, cura, liberta, faz milagres, faz maravilhas. É algo bem latente, emocionante a fé. É ou não é? De pé, de joelho, demônio. Chamando de joelho lá. De pé. Põe a mão para cima. E tal. Sim ou não? Não é assim? Todo mundo gosta. Poxa, esse pastor é de Deus, olha só. Jesus disse, naquele dia vocês vão vir dizer, olha, eu expulsei demônio. O demônio ficou de joelho na minha frente. Eu usei o teu nome, ele ficou de joelho, ele ficou de pé, ponta cabeça, seja lá o que for. Nunca vos conheci. E deixa eu dar uma dica para vocês. Quando o sujeito faz muitos milagres, muitas maravilhas, muitas das vezes, ele quer esconder os seus pecados com os milagres, para que as pessoas venham se agregar com ele e achar que ele é um homem de Deus. Todos os nossos, digamos, entre aspas, grandes evangelistas, homens que fizeram tanto, que ajuntavam multidões e tal, e faziam milagres e tal, todos eles foram caindo, foram sendo eliminados. Por quê? Porque não tinham frutos. E Jesus fala para apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês usaram minha palavra, vocês usaram o meu nome, mas eu não os conhecia. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Que eu estou tentando passar para vocês, é que você fique de olho aberto. Tem um ditado popular que diz, um olho no padre, outro na missa, não é? Com um olho, minha amiga, meu amigo, preste atenção, com um olho, Deus, em nome de Jesus, mas com o outro, faça isso vigie a sua salvação, porque não tem preço. Vigie a sua alma, guarde a sua alma. Vocês que são antigos obreiras, vocês conhecem muitas pessoas que um dia eram de fé fervorosa, sim ou não? É verdade ou não é? E depois caiu, meu Deus, mas aquela fulana, puxa! É isso, e agora? Quando a pessoa é de Deus, ela tem uma postura permanente. Pode ser até bruta, grossa. Ela não procura agradar, fazer carinho para ganhar a pessoa, ganhar a confiança da pessoa, não. Uma ova. Quem é de Deus é transparente. É transparente. Eu duvido que você possa apontar o dedo para mim e falar, o bispo é fingido.
Você sabe que eu não sou, é ou não é? Porque eu falo na lata. Se você gosta, se eu não gosto, paciência, mas eu falo. Aquilo que você tem que ouvir, eu vou falar. Você precisa ouvir, eu vou falar. Se você gosta, se você não gosta, se você quer continuar na igreja, amém. Se você quiser sair para ir para outra igreja, paciência, esse é problema seu. A minha preocupação não é juntar gente, ter mais gente, tirar gente de outras igrejas. Não, a minha preocupação é colher as almas. Colher. Pregar o evangelho é a minha obrigação. A colheita, nós temos que colher essas almas. Porque a pregação já é suficiente para que a pessoa seja convencida pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não convencer, quem sou eu para convencer? Mas a nossa obrigação é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Se quiser nos seguir, amém. Se não quiser, paciência, fica à vontade. Cada um siga de acordo com a sua fé. Amém. Nunca vos conheci. Então eu não posso chegar no céu e dizer, ó Senhor, olha os frutos, poxa a igreja, olha a igreja universal, está no mundo inteiro, poxa, estava no mundo inteiro, ganhei almas e não sei o quê. Jesus vê e avalia o fruto dessa árvore, da minha árvore, do meu ser, o fruto. O que eu sou? O que você é? Qual o seu caráter? Qual o meu caráter? Qual o nosso caráter? Pense bem. É assim, minha amiga, meu amigo. A obra de Deus é feita com a sua palavra. Você vive a palavra que prega. Você encarna a palavra que você prega. Você materializa a palavra de Deus na sua conduta, no seu comportamento, primeiro na sua casa, nos seus familiares e onde quer que você vá. Amém. Se você que está aqui nesta noite e diz, ô bispo, eu entendi a mensagem. O Espírito Santo está me tocando que eu tenho falhado nos meus propósitos. Eu tenho falhado. Eu tenho errado. Eu tenho pensado muito em mim mesmo. Eu vejo as coisas, eu vejo outros tendo isso, tendo aquilo, ganhando isso, ganhando aquilo, milagres maravilhosos e tal, e eu mesmo já sou convertido há muitos anos, mas a minha vida tem sido um fiasco. Em vez de ser a glória de Deus na minha casa, eu sou a vergonha de Deus em casa. Desgraçadamente. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. Você não tem. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode não ser rica, ela pode ter o pão nosso de cada dia, apenas o pão nosso do dia em que ela está vivendo. Mas dentro dela há uma paz, ela tem vida, ela jorra água viva. É o que Jesus falou. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte a jorrar. Isso tem que acontecer com você. Se não está acontecendo, é porque não tem o Espírito Santo. Mas, ô bispo, eu falo em línguas. Falar em línguas são dons. E os dons não garantem o quê? Hein? A salvação. Está aqui escrito.
Naquele dia direis, mas eu expulsei demônio, eu preguei o evangelho, eu profetizei, eu falei em línguas. Eu nunca te conhecia. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem caráter, ela é de Deus. Ela não é insegura, ela não é ansiosa, ela não é fraca, ela pode ser até magrinha. Pode ser magrinha. A minha irmã, falecida irmã, era magrinha, magrinha, magrinha. Mas ela era chamada de braúna. Braúna é uma árvore que o vento bate, ela vai até no chão, mas não quebra. É igual borracha, mas não quebra. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela passa por que passar. Ela sofre ódio, ela sofre perseguição, ela sofre o inferno, mas ela não desiste, porque ela é de Deus. O caráter dela, o comportamento dela é o mesmo, tanto na igreja, quanto em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Ela é a mesma pessoa. Se você é uma dessas pessoas que, sinceramente, tem avaliado a sua vida e não condiz com aquilo que a Bíblia fala, você não tem o Espírito Santo. E por que não tem o Espírito Santo, bispo? Eu já fiz a fogueira santa, eu já fiz o jejum de Daniel, que nós vamos começar no sábado que vem, de sexta para sábado. Eu já fiz, mas eu falo em línguas. Você fala a língua do diabo, mas não fala a língua de Deus. Essa é a verdade. Porque a sua vida é um poço seco. Então, entre na fogueira santa para receber o Espírito Santo. Se você é aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo, você é de Deus, mas a sua vida não deslancha, sua vida não dá fruto. Oh, meu Deus, não aceito isso. O próprio Espírito Santo incomoda você para chegar e se revoltar. Não aceito isso. Então vai para o altar, ó Deus, eu quero uma definição. Amém? Mas agora, nesse momento, eu quero orar, suplicar por aqueles que dizem, bispo, eu tenho sido essa fonte seca. Tem compaixão de mim, ó Deus, me ajuda. Eu quero me entregar agora. Pode vir na frente, se você quiser. Você tem hora para sair? Tem trabalho para fazer daqui a pouquinho? A gente pode ficar mais tempo aqui? É? Também se você quiser sair, não tem problema não, fique à vontade. É só para quem quer. Se você quiser a salvação, se você às vezes está lutando pelos outros e você mesmo está perdendo. Essa é a realidade, infelizmente. Tentando ganhar os outros, mas você mesmo se perdendo. Antes de você ser um pescador, ser um ceifeiro, você tem que ser de Deus. Amém? Você tem que ser chamado, escolhido, batizado com o Espírito Santo. Você tem direito a isso. Você tem o direito. Ainda mais que querendo ser obreiro, você tem o dever de ter o Espírito Santo. O dever, a obrigação. Porque o Espírito Santo é dado àqueles que querem servir ao Pai. Amém? Jesus primeiro foi gerado pelo Espírito Santo, não foi? Ele nasceu do Espírito, não foi? Depois ele foi batizado com o Espírito Santo.
Primeiro ele nasceu, se tornou filho. Depois, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele se tornou servo. Jesus só foi servo do Pai depois que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos guiar como servir ao Pai. Amém, pessoal? Então, quando a pessoa serve ou tenta servir sem o Espírito Santo, ela não consegue ser serva. Ela vai ser frustrada, porque está faltando o Espírito. E não fique preocupado com línguas, não. Não fique. Na minha experiência, no meu novo nascimento, eu recebi o Espírito Santo e não sabia. E fiquei orando, buscando, fazendo jejum. Mas o fogo do Espírito Santo já estava dentro de mim. Ninguém me ensinou, ninguém me orientou. Como nós temos feito, tentado fazer com vocês. Nós orientamos, nós tiramos dúvidas, nós falamos. Eu não tive isso, eu não tive o que vocês têm. Eu não recebi o que vocês receberam. Eu só criei na palavra, me entreguei e o Espírito Santo veio. Então, primeiro você tem que ter o Espírito Santo, para depois então você poder servir a Deus. E pode dizer para Jesus: Senhor, eu não vou te servir enquanto o Senhor não me der o teu Espírito. Como é que eu vou fazer a tua vontade se eu não sei qual é a tua vontade para a minha vida? É ou não é? Sim ou não? Para você me servir, por exemplo, eu, para ser seu chefe, você tem que saber o que eu tenho, o que eu quero que você faça. É ou não é? Para você servir a Deus, você tem que ter o Espírito dele para dizer o que ele quer, que ele quer de você e o que você tem que fazer. Você não pode fazer o que você quer. É ou não é? Como é que eu vou servir a Deus sem saber o que ele quer de mim? É ou não é? Isso se chama fé racional, que não tem nada a ver com emoção, com sentimento, tem a ver com o que é certo. Para que eu possa saber o que Deus quer que eu faça, Ele tem que me falar. E para Ele me falar, então, vem o Espírito Santo. Amém, pessoal? E para você ter o Espírito Santo, você tem que entregar tudo. É a sua vida por inteiro. Seu futuro, seus projetos, seus sonhos, é tudo. É tudo de Deus, pelo seu tudo. Tudo seu pelo que Deus te dá. O Espírito Santo.